Olá, amados, graça e paz. Pastor Cícero de Souza aqui no canal Na Real Pastoral. Para você que me ouve, para você que quer tirar dúvidas, né? Eu disse aqui que estava aceitando opiniões sobre vídeos e me foi sugerido aqui falar sobre o tema desobediência ou obediência, né? A gente não pode falar de obediência sem falar de desobediente e vice-versa. Então, desde já, eu quero desejar paz e saúde a você e sua família. E vamos ao tema de hoje. Eu quero basear a palavra de hoje num fato que ocorreu na vida do primeiro rei de Israel, né? Israel viveu a teocracia até os juízes, né? Quando saiu do Egito até os juízes, o período dos juízes, e depois Israel pediu um rei, então veio a monarquia. Então vamos lá, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, o versículo de número 22 diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras dos carneiros. Aí ele ainda continua, no 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o contender, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Olha que coisa terrível. O cidadão foi contemplado por Deus para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele vai inaugurar o período da monarquia. Deus, então, usa o profeta Samuel para ungí-lo. Os irmãos sabem a história de Samuel. Quem não sabe, é bom estudar. Ele vai procurar jumentas do seu pai, vai consultar o profeta, e o profeta já tem o azeite para ungí-lo e unge. Ele volta, o Espírito de Deus se apodera dele, porque Deus, quando chama, Deus dá o Espírito, Deus dá a direção, Deus dá o poder, Deus dá as ferramentas. Você que Deus está te chamando, Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai te dar a unção, Deus vai te dar o caminho. Então Deus deu uma primeira missão para Saul. Qual foi a primeira missão de Saul? Foi vingar o povo de Deus do ataque covarde, né, dos amalequitas. A gente de Amaleque pegou Israel de surpresa, desprevenido no deserto e matou um bocado de gente. Então veio aquela guerra, né? Houve aquela guerra em que o Moisés levantava as mãos, né? O Arão sustentava, até que Josué derrotou a gente de Amaleque. Mas aquilo ficou na memória afetiva de Deus. Deus tem memória afetiva, cuidado com isso, tá? Você toca em alguém que Deus ama, Deus uma hora pode te cobrar. E aí depois que Deus então instituiu a monarquia, Deus dá essa missão a Saul. Qual é a missão? Vai lá e acaba com a memória de Amaleque. Varre Amaleque de debaixo da terra, por causa da agressão, da covardia que fizeram ao povo de Israel. Saul vai. Quando ele chega lá, primeiro, ele destrói, ele ganha a guerra, mas ele poupa o gado, as ovelhas. Ele só destrói aquilo que ele não se agrada muito, aquilo que não agrada muito os seus olhos, né? Mas aí ele pega o despojo que não era para trazer, era para queimar tudo. E ele ainda piora, porque ele faz aliança com o rei de Amaleque, o rei Agag, que era para ele matá-lo. Então ele vai debaixo de uma ordem de Deus, ele vai debaixo de um mandamento, ele vai debaixo de uma promessa, mas ele volta com a maldição do despojo. Samuel, como ele é o profeta, ele abençoa na ida e ele vai ver os resultados dessa guerra. Olha só, ele abençoou, levantou as mãos, orou,
Israel foi vitorioso, então ele veio para ouvir de Saul, para ver com os olhos dele a missão cumprida. Então, ele percebe que vem rebanhos de ovelha e de gado. Então ele interroga. Ele diz: executou a palavra do Senhor? E Saul disse: sim, Samuel, eu executei a palavra do Senhor. Ele disse: então, por que eu estou ouvindo o mugir das vacas e os balidos das ovelhas? Que rebanhos são esses? Então Saul vai tentar justificar o seu erro, né? Justificar o seu erro. E vai dizer: não, nós poupamos, o povo poupou o melhor do interdito, o melhor do despojo, para oferecer sacrifício a Deus. Olha a desculpa esfarrapada dele, né? O rebelde, ele sempre tem uma desculpa esfarrapada. Então Samuel disse para ele: meu amigo, você pecou. Deus não está interessado em sacrifício e holocausto, tanto quanto em que se obedeça a sua palavra. Aqui eu quero falar sobre o desobediente rapidamente. Qual é o problema do desobediente? O desobediente, o problema dele é o seguinte: ele faz, mas ele nunca faz como é mandado fazer. Ele faz a sua moda. Porque a obediência é o maior e o melhor dos sacrifícios. A obediência é o sacrifício perfeito diante de Deus. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu digo não para a minha vontade, para o meu eu soterro o meu eu e eu ergo a glória de Deus. Então, o desobediente, Saul foi. Saul trouxe vitória, sim, mas Saul fez da forma como ele quis. Ele não fez como Deus mandou. Então, na real, pastoral, para você que pediu e para você que precisa entender, a desobediência é o primeiro passo para a rebelião. Daí para frente, Saul se rebelou. Saul intensificou a desobediência ao ponto de querer assumir o lugar do profeta. Olha que maluquice. Mesmo assim, com tudo isso, o profeta falou: olha, pega o holocausto, pega o sacrifício, porque eu vou queimar sacrifício a Deus e vou interceder por você, para ver se a gente resolve essa polêmica, esse problema. Sabe o que ele fez? Ele reuniu o povo e falou: ó, Deus é comigo, olha a vitória. E Samuel está vindo para executar, para queimar o sacrifício. Ele se apavorou e fez o sacrifício no lugar do profeta. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, o profeta chegou. Falou: que loucura foi essa que tu fez? Tu agiu loucamente. Ele disse: não, mas o povo estava querendo ir embora, o povo estava com pressa. Ei, você não pode ser pressionado, servir a Deus pressionado por ninguém. Você tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Olha aqui o que ocorreu. Então, Samuel disse para ele, Samuel percebeu que ele estava mal, e Samuel então vira as costas para ir embora, e ele rasga o manto de Samuel, e Samuel sentencia ele ali, dizendo: assim como tu rasgou meu manto, o Senhor rasgou o teu reino, e tirou de ti e deu um teu companheiro melhor do que tu. Meus irmãos, daí para frente, o espírito maligno passou a atormentar Saul. Sabe por quê? Porque a desobediência atrai um espírito maligno. O demônio, Satanás, tem um demônio especial para atuar na vida do desobediente. Você pode ver, o desobediente, ele é valente. Saul era valente, era ou não era? Não tem homem mais valente que Saul e Jonathan, seu filho. Davi mesmo tinha o maior respeito por eles. Quando ele morre, Davi fala isso. Eram como leões, como águias na guerra. Mas por que ele vai perecer? Ele vai perecer, E ele se perdeu, a partir daí ele não se achou mais. Ele se perdeu. Por quê? Porque ele se rebelou. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é idêntico ao de feitiçaria. Para chegar na rebelião,
O primeiro passo é a desobediência. O segundo é bater de frente com a autoridade constituída por Deus e querer tomar o lugar dela. Que a primeira aconteceu lá em cima no céu, quando Satanás quis tomar o lugar de Deus. Então aí é a rebelião. Todo rebelde, ele tem um espírito de feiticeiro nele. Ele é dotado, pode ser pregador, ele pode ser um levita, ele pode ser o homem importante, ele pode profetizar, ele pode ter revelação, visão, mas se ele é um rebelde, o espírito do maligno atua por cima de tudo isso. Contamina todo o trabalho dele. Veja bem, Saul também profetizou. Mas como é que Saul morre? Saul tem um espírito atormentador, que ele quer matar todo mundo, né? Mas como é que ele morre? Ele morre sob a consulta de uma feiticeira. Ele chega ao ponto de consultar uma pitonisa, uma feiticeira. Então, ele vai consultar e quando ele ouve aquela mensagem o conduz à morte, à destruição. Ele e o filho dele. Então, eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, tome cuidado para você não se tornar um rebelde. Não faça isso. Haja na obediência, porque os benefícios da obediência são lindos, são maravilhosos. Muito embora você não seja perfeito, mas seja obediente. Davi, o contrário de Saul, Davi não era perfeito. Davi teve um caos familiar terrível. Davi teve percas terríveis. Davi errou, pecou, né? Os irmãos sabem a história de Davi, mas Davi sabia se arrepender. Davi sabia se humilhar diante da autoridade do profeta. Tem gente que não sabe mais se humilhar diante da autoridade que Deus constituiu. E isso é o espírito da rebeldia na vida dele. Quando Natã veio julgar Davi por causa de um adultério, ele disse: bendito seja o Senhor, que se cumpra assim a palavra. Outra vez Natã voltou e disse: tu contou o povo, não era para contar, tu vai pagar. Tu quer cair nas mãos do Senhor, na mão dos inimigos. Eles caiam nas mãos do Senhor. Ele não quis matar profeta, ele não quis matar os sacerdotes. Saul, o espírito era tão cruel nele que ele matou os sacerdotes do Senhor e perseguiu Davi para matar. Então, querido, cuidado, eu vou mandar essa aqui na real pastoral para você. Eu tenho 16 anos de ministério, no meu ministério. Nesses 16 anos, eu encontrei pessoas que eu vou repetir, eu já falei isso no vídeo, mas vou repetir, que são formados, pós-graduado, doutorado, formado, doutorado, mestrado, pós-graduado em desobediência e rebelião. Essas pessoas passaram pelo meu ministério, não vou dizer nomes, mas passaram. E eles contaminam qualquer que seja a obra da qual eles participam. Cuidado, porque esse tipo de gente amaldiçoa um reino. Esse tipo de gente nos conduz à derrota. Infelizmente, para a gente perceber isso, demora-se um pouco. Porque são pessoas qualificadas, são pessoas que pregam bem, são pessoas que profetizam, são pessoas que têm uma capa, irmão. Tem uma capa, mas tem uma... E eles são ungidos de Deus, não tem problema nenhum. Mas eles têm o veneno da serpente neles. Então, que Deus te proteja da desobediência e da rebelião. Em nome de Jesus, seja obediente, porque a obediência te levará a glorificar de verdade o nome do Senhor. Graça e paz, que Deus possa guardar você e a sua casa em paz.